Bom, o que falar, o que trazer, o que palavra trazer aos nossos corações num dia em que se comemora 9 anos da nossa igreja presente aqui? Eu pensei, falar dos feitos da igreja? Não, aí Deus colocou no meu coração, libera uma palavra para o povo de que eles podem vencer também, tá? E é nesse sentido que eu quero pregar. Vou aproveitar, inclusive, uma palavra que nós ouvimos aqui, um texto que nós ouvimos na quarta-feira aqui do encontro de pastores e líderes da APS, com o pastor Jorge Linhares aqui. O mesmo texto eu vou usar, tá bom? Ok? Abra sua Bíblia no livro de na carta de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 9. Quero aproveitar enquanto localizam, falar para você aí na sua casa, se você ainda não deu o seu joinha, dê o seu joinha na nossa live. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, vai ajudar muito no evangelismo na igreja, que outras pessoas serão alcançadas. E aproveita, copie o like, mande para os seus amigos para ouvir essa mensagem, essa palavra, o louvor de hoje de manhã, este culto ao nosso Deus. Muito obrigado pela sua presença. Amém? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Eu podia encerrar agora e dizer, vamos para casa. Mas tem algo a mais para a gente falar aqui hoje. E eu quero retirar de 2 versículos, do 7 e do 8, 2 frases que me chamaram muito me chamaram muita atenção, tá? A primeira está no versículo 8, tá? Que diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Olha, lá no dicionário grego, a palavra atribulado significa prensado como uvas, espremido, pressionado com firmeza, estreitado, contraído. E também a palavra angustiado, e angustiado é estar em lugar estreito também, tá? Encolher, é comprimir, é ser dolorosamente restringido em espírito, tá? Então, o entendimento dessa primeira declaração do apóstolo Paulo, ele quer dizer para nós assim: eu posso passar, mas eu não preciso ficar. Eu posso ser angustiado, mas eu não preciso ficar angustiado. Eu posso ser atribulado, mas eu não preciso ficar atribulado. O Senhor me dá força e poder para que eu possa vencer essa circunstância na minha vida, tá? Então, a segunda frase é abatido, mas não destruído. E aqui essa frase ela é muito poderosa. E Paulo vai e faz essa declaração. E essa frase nos mostra como Deus nos sustenta e nos fortalece em meio às adversidades que nós enfrentamos, em meio às dificuldades que nós passamos. Deus é o Senhor da nossa vida e Ele cuida de nós e Ele nos sustenta. E eu quero trazer para a história da igreja, nesses 9 anos, fomos às vezes atribulados como igreja? Fomos sim. Fomos angustiados, ficamos angustiados? Ficamos sim. E passamos um período de pandemia angustiados, sem saber o que fazer, sem saber o que ia acontecer, como levar a palavra para a igreja, para as pessoas que estavam presas, angustiadas em casa também, tá? E aí de lambuja veio fogo, queimou toda essa estrutura aqui, tá? Ficamos angustiados, ficamos,
mas sabíamos que Deus estava dando um direcionamento para nós vencermos. Por isso não desistimos, por isso não ficamos abatidos, por isso não fomos destruídos, tá? Então nós somos comparados a quê? Quando nos colocamos nas mãos de Deus, nós devemos ser como vaso de barro. Nós somos frágeis na nossa humanidade, mas em nossas fraquezas nós vamos encontrar esse poder emanado de Deus, que vai nos capacitar a enfrentar as lutas com esperança e coragem. É vaso de barro nas mãos do Senhor. Quando é vaso de barro nas mãos do Senhor, o Senhor sabe que eu não vou suportar aquele momento. Ele vai me quebrar e vai me fazer mais forte. Ele vai me quebrar e vai colocar um poder de fé sobre mim, de que eu vou vencer, eu vou nascer esse novo homem com mais fé, além daquela que eu tive até agora. Com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vai ser o suficiente para que eu possa vencer, vai ser o suficiente para que eu diga para essa montanha, diga para ela, vai para o mar e depois volta para o seu lugar. Nós podemos vencer, nós vamos vencer, nós vamos continuar vencendo, porque o Senhor é que está conosco, o Senhor está nas nossas vidas. Vamos continuar enfrentando dificuldades? Sim, mas na dificuldade é que Deus nos forja fortes. Na dificuldade é que Deus constrói em nós algo tremendo, algo tão forte, que nós olhamos para ela e falamos assim, eu posso vencer você. Eu vou vencer você. Eu me lembro, amados, dos 17 até quase 19 anos, eu fumava. Eu comecei a fumar com 17 e alguma coisa, tá? Eu fumava. E um dia eu me peguei olhando para o relógio, eu não era crente ainda. Eu me peguei olhando para o relógio, vigiando e já angustiado ou ansioso, tá? Talvez essa seja a melhor palavra, que não tinha dado meia hora ainda que eu tinha acendido um cigarro, né? E fumado um cigarro, e eu já desesperado querendo acender outro para fumar, não, e eu lutando aqui, não, só depois que der meia hora, tá? Aí eu falei, quer saber, esse negócio está me dominando. Eu não comprava um maço de cigarro, eu comprava 2 cigarros, botava no bolso. O bar era só atravessar a rua onde eu trabalhava, tá? Eu peguei um cigarro que estava no bolso, que era o segundo, eu já tinha fumado o primeiro, botei no chão, botei o pé em cima e falei assim, eu vou vencer você. Percebe como Deus faz? Às vezes até aquele que ainda não está na presença do Senhor, quanto mais quando nós estamos na presença do Senhor. Deus vai nos fazer e nos dar a vencer. Em nosso interior, nós temos um tesouro precioso, que é a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai mostrar para nós, este é o caminho, não anda naquele, aquele não é o caminho, se você for naquele caminho, eu não estarei com você. É Ele que vai mostrar o caminho que devemos seguir, é Ele que vai abrir, mostrar qual o melhor lugar que nós devemos estar. Então é importante nós reconhecermos o quê? A nossa dependência de Deus nesses dias, tá? Porque é Deus quem nos fortalece diante dos desafios que se colocam na nossa frente, tá? Que se levantam diante de nós, e nós olhamos para esses desafios e podemos dizer assim, não, eu não suporto, mas aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em mim é que vai me dar força. Aquele que está em mim é que vai mostrar que eu posso ter fé em Deus, porque Deus é aquele que vai estar na minha frente. Ele vai à minha frente, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me ajudar, Ele vai me fortalecer, Ele vai me levantar, Ele vai estender a mão quando eu achar que não consigo caminhar mais, Ele vai me pegar no colo e vai caminhar por mim. Assim que Deus faz com nossas vidas, tá? Então é Ele que vai nos capacitar para nós enfrentarmos as situações ou os desafios, enfrentar as tribulações com uma fé inabalável, tá? Mais na frente eu vou falar, eu ia falar agora, mas não posso falar agora, tá? Então, conseguiu os slides? Tá? Ok, então passa o primeiro aí. Ok? Estou vendo? O segundo, desculpa. Segundo. Na vida nós somos pressionados,
mas nós não podemos ficar desanimados. Há um texto aqui em 2 Coríntios 12:10, diz assim: porque quando estou fraco, então sou forte. Olha só, então a vida ela não é isenta de problema. A vida cristã também não, porque nós seremos sempre pressionados pressionados por diversas situações que testam o quê? A nossa fé. Qual a fé que eu tenho? Então a situação ela é colocada diante de mim para que eu possa enfrentar e mostrar para o mundo de que a fé que eu tenho naquele que é o Todo-Poderoso, o meu Senhor, o Senhor da minha vida, Ele vai me mostrar o caminho para que eu possa vencer. Então a minha fé, ela vai ser colocada em prática quando eu acho que eu não tenho, né? Quando eu acho que eu não tenho forças, quando eu acho que eu não consigo vencer. Então Deus me desafia para dizer: há uma pequena fé dentro de você, o suficiente para você olhar e dizer: em Deus eu posso todas as coisas e eu vou vencer isso. Entende, meu irmão? Então esses 8 anos que nós passamos, foi de fé em fé, pastor, foi de fé em fé. Os desafios iam surgindo, e nós íamos olhando para ele, tá? E esperando do nosso líder, algo que nós deveríamos fazer, que Deus ia orientá-lo, porque ele é o nosso líder, mas nós iríamos vencer, nós iríamos conquistar, nós iríamos alcançar, nós iríamos superar, nós iríamos avançar. E isso se aplica não só à minha vida, ou à nossa vida como comunidade de fé, mas se aplica à minha vida de forma individual, e se aplica à sua vida de forma individual também. Então nós podemos vencer quando nós olhamos para Deus e falamos: eu confio no meu Deus Todo-Poderoso. Mas por quê? Mas tem um momento que, mesmo quando a pressão interna, ela sendo interna, nós somos abandonados por Deus. Não somos. Parece, eu não consigo, o irmão venceu, mas eu não estou conseguindo vencer. É porque Deus age mais na vida dele e na minha não está agindo. Não, isso é palavra que o diabo lança para abalar você mais, tá? Pelo contrário, ele venceu, glória a Deus porque ele venceu, tá? E eu sei que vai chegar um momento que eu vou vencer, que eu vou alcançar, que eu vou superar. Leva um ano? Não sei, Deus que sabe. Leva um mês? Não sei, Deus que sabe. É agora? Não sei, Deus que sabe. Vai agir na vida de cada um de nós, de forma individual, mas age também quando nós estamos de forma coletiva aqui. Entende, amado? Tá? Então, Paulo, ele tinha muitos motivos para desanimar, ele tinha muitos motivos para desistir, para dizer: não dá mais, não quero, tá? Mas Paulo prosseguia sempre para o alvo. Ele não desanimava, ele sabia que havia um alvo na vida dele. Filipenses 3,14 vai dizer assim: pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O final do versículo 14, tá? Então, algumas vezes, nós passamos por situações tão difíceis, amados, situações tão complexas, que nós não conseguimos enxergar soluções. Nós olhamos agora, desculpa a expressão, estou lascado, não tem mais jeito, não tem mais jeito para mim, não tem solução para mim, e fiz o que não devia fazer. Agora, a gente fala isso, irmão, agora até Deus recolheu a mão. Não, Deus não faz isso. Deus sempre está disposto a me ajudar, a te ajudar. Deus está sempre disposto a estender a mão, a nos livrar do perigo, a enfrentar as dificuldades como participantes da solução que Ele tem para nós, tá? Todas as nossas energias, às vezes, também, elas são consumidas, e nós nos sentimos, às vezes, fracos demais para lutar. Mas Deus, eu tenho alguém que luta por mim. Tem hora que Deus fala: a luta não é mais sua, fica quietinho agora, que eu é que vou resolver. Usei na minha versão aqui o texto, mas não se preocupe, é isso mesmo. E nessas situações de dificuldade, de fraqueza, nós corremos o risco, ou às vezes entramos na forma de desespero, tá? E nos sentimos incapazes de reagir. Olha só, aí são nessas situações que nós precisamos
de nos lembrar que Paulo teve muita dificuldade quando enfrentou essas dificuldades, tá? Ele disse assim, 2 Coríntios 12, 10, porque quando estou fraco, então eu sou forte. É um paradoxo isso, né? Quando eu sou fraco, então eu fico forte. Que negócio é esse? Tá? É porque Paulo fala assim, quando eu sei que eu não tenho solução para os problemas que eu enfrento, eu me entrego a minha vida de uma forma diferente para o Senhor, não aceitar Jesus, ele não estava falando isso, eu olho para Deus e falo assim, eu sou dependente de Deus, se Deus não agir na minha vida, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que coisas piores estão sendo preparadas para me destruir, mas quando eu sou fraco e eu dependo de Deus, eu me torno forte, porque Deus dá a solução para mim. Assim é comigo, assim é contigo. Nós temos que olhar para Paulo, tá? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas e vai nos tornar fortes. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Quando eu estava preparando isso aqui, eu lembrei dessa música. Não sei se eu vou conseguir cantar, só um pedacinho. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel, Ele vai continuar mantendo a fidelidade contigo. Se Ele falou que vai agir na sua vida, Ele vai agir no momento certo, no momento dEle. Ele vai estender a mão, Ele vai falar com você, ei, eu vou te tirar desse poço, eu vou tirar você dessa depressão, eu vou tirar você desse tremedal de lama, eu vou tirar você vou usar a expressão lá do mundo assim, dessa sinuca de bico. Eu vou mostrar um caminho que você pode sair, que você vai encontrar, e eu vou mostrar para você, por isso que você vai encontrar, e você vai sair dessa situação que você está vivendo, você está entendendo? Então, não importa a grandeza do problema diante da soberania de Deus, Deus sempre tem solução para mim, e sempre tem solução para você. Somos vasos de barro, e aí, ao ser vaso de barro, ao reconhecer isso, eu começo a revelar o infinito poder do oleiro na minha vida. Deus tem um poder tremendo na minha vida quando eu me torno vaso de barro nas mãos dEle. Ele só vai fazer se eu dizer, eu sou fraco, Senhor, mas no Senhor eu me torno forte, tá? O Senhor não vai me abandonar, o Senhor sempre vai estar comigo, tá? Porque eu sou fraco e eu sou vaso, estou na tua mão, faça de mim o que o Senhor quiser. Porque Deus é fiel, tá? Ele vai nos capacitar, ou nos dá a capacidade de perseverar, mesmo quando as nossas forças parecem se esgotar. Estou indo embora, eu não tenho forças mais, Senhor, eu não sei como lutar mais. Aí Deus entra e vai dizer, persevere, porque no tempo meu eu vou te dar a vitória. Vamos lá, o segundo slide, veja bem. Na vida nós podemos ficar perplexos, mas não podemos ficar desesperados, tá? Filipenses 4:6 vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, começa aqui, Deus mostrar o caminho, tá? Pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O que Deus está falando aqui através do apóstolo? Ele está dizendo, não abandone aquilo os princípios que você aprendeu na casa de Deus. Não abandone a oração, não abandone suplicar ou pedir ao Senhor com veemência. Não abandone o conhecimento da palavra de Deus, porque aquilo que foi plantado como semente na sua vida, amado, você pode olhar, é quando você está passando por apertos, é que mais brotam da sua boca palavras da Bíblia que você aprendeu na casa do Senhor ou na sua leitura diária. Você começa a lembrar, você, como eu, não sabe o endereço, tá? Mas se lembra daquela palavra, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu estou pedindo ou pensando, conforme, e vai embora, e você vai falando, tá? Qual é o endereço? Não sei, é a Bíblia o endereço, tá?
Eu reconheço isso em mim, eu tenho dificuldade, tá? Assim como eu, tem pessoas que têm, mas assim como o pastor Rogério, tem pessoas que guardam direitinho o endereço, até o apartamento. Apartamento é o versículo. A rua é Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4 é o número da casa. E versículo tal é o apartamento. Está entendendo, amado? Então tem momentos que nós vamos nos encontrar perplexos. Tem momentos que nós não vamos entender de uma forma completa as circunstâncias que estão nos cercando. Por que isso, Senhor? Porque se levantou contra mim, eu não fiz nada. Porque aquela pessoa lá no meu trabalho falou essas coisas contra mim. Porque está dizendo, levantando mentiras, calúnias contra mim, querendo me derrubar, querendo me passar para trás. Porque a gente fica no porquê, mas às vezes Deus não vai, na maioria das vezes Deus não vai responder o porquê para nós. Ele vai dizer, tem um caminho, e você precisa vencer essas circunstâncias. Ainda, as incertezas, elas vão poder ou tentar te abalar na fé, e vai te levar ao desespero. Mas entenda, amado, em Cristo nós vamos encontrar a luz que dissipa as trevas da confusão. Tem confusão? Tem luz também. E quando você encontra a luz, a confusão vai dissipar, vai embora toda ela, e tudo vai voltar ao céu de brigadeiro, ao tempo da normalidade na sua vida, na ação de Deus. Às vezes nós enfrentamos dificuldades e não entendemos por quê. Mas quem disse que Deus quer que eu enfrente para entender? Deus quer que eu enfrente as dificuldades para crescer na fé, para andar mais na dependência dEle. Talvez Ele está falando, você está muito independente, espera aí que eu vou pôr uma crise em você, para que você entenda que eu sou o Senhor da sua vida, e eu tenho o caminho, o melhor caminho para você. Às vezes nós queremos caminhar por caminhos que nós construímos. Para que isso? Para que eu vou construir caminhos, se Deus já mostrou e já construiu o caminho para mim, e Ele vai dizer, esse é o melhor? Às vezes eu falo, não, eu vou, eu consigo, eu sei, eu faço. Me lembro Bezalel, não sabia nada de trabalhar com ouro, trabalhar com madeira talhada, essas coisas todas, e de repente Deus colocou sabedoria nele para isso, ou sabedoria não, um espírito de sabedoria nele para isso. Às vezes Deus vai precisar colocar em nós um espírito de sabedoria, ou um espírito de paz, para nós vencermos as coisas, ou outros, ou outro Espírito de Deus na nossa vida, algo que vai nos mostrar e vai nos dar a direção e o caminho da vitória, Então, amados, até que ponto nós temos mantido a tranquilidade diante das circunstâncias difíceis que nós enfrentamos, nesse mundo? Nós temos dominado a ansiedade, aguardando com alegria e paciência as orações do Senhor, ou nós queremos antecipar e encontrar a solução do problema logo com as nossas forças, Será que nós aceitamos as decisões de Deus como o que de melhor poderia acontecer nas nossas vidas? Será que é isso que nós fazemos? Será que é assim que nós nos comportamos? Nesses 8, 9, entramos hoje no 9º ano dessa igreja. Deus tem nos dado sabedoria para suportar todas as dificuldades, seja elas de forma individual, familiar, coletiva, ou como igreja, como comunidade da fé. Será então que nós estamos mostrando-nos apressados? Será que nós estamos buscando a nossa própria vontade? Mesmo que nós lá na frente achamos que vamos nos arrepender por atitudes que nós tomamos de forma equivocada? Não sei. Eu sei que nós precisamos entender que Deus é conosco, e não apressar o tempo de Deus para a nossa vida. Qual o tempo de Deus? Esse ano Deus falou assim, voa para essa igreja, gerar uma velocidade impressionante, impressionante.
Por isso que Deus está nos capacitando para um monte de coisa aí. Por isso que Deus está nos capacitando para a construção, para que ela saia de forma tão rápida. E está criando os caminhos que nós nunca esperávamos. Nós nunca esperávamos. Para construir o que nós queremos, que Deus colocou no coração do nosso pastor, levaria de 5 a 10 anos, irmão. Eu creio que com 2 anos está tudo prontinho. Isso por quê? Enfrentamos problemas? Problemas grandes? Sim, mas não importa a grandeza do problema diante da soberania de Deus. Somos vasos de barro revelando o poder do oleiro. As pessoas vão olhar e vão falar assim: rapaz, nunca aconteceu isso numa empresa, aqui na empresa. Tem 2 anos que você está aqui, tem gente que tem 10, e com 2 anos eles estão te chamando para ser diretor-geral da empresa. Rapaz, não sei o que está acontecendo com você. Empresas estão entregando na sua mão para você representar empresas grandes aqui no estado do Espírito Santo, que você nunca sonhou. Você podia ter pensado e sonhado no sentido, mas não tinha expectativa de que ia acontecer. Aquele contrato que você está firmando, você nunca imaginava. Vai precisar dobrar o tamanho da sua empresa. As oportunidades que surgem, você nunca imaginou que ia surgir. Vai dobrar, vai ter que... são oportunidades que você levaria anos para chegar lá. Mas Deus falou: é o ano de voar. E vocês vão voar. Aqueles que creem estão voando. Já estão voando. Meu Deus. Então, em meio a essas dificuldades, nós precisamos nos lembrar de quê? De que a nossa esperança está firmada em quem? Em Deus. Não é nos homens. E Deus nos dá a capacidade para quê? Para perseverar. Então, se Deus colocou uma palavra profética na sua vida, pode esperar que vai acontecer. Pode esperar, irmão. Deus não vai abrir a boca de um profeta aqui para anunciar que você vai conquistar, de que você vai vencer, de que o ano de 2023 vai ser o ano de você voar, e para lá na frente dizer assim: não é nada disso. Não, mas aí é a minha fé, é a minha perseverança. Não, se Deus usou um profeta para falar que eu vou voar, que 2023 é o ano de voar, eu vou voar. Se é o ano de conquista, de gerar velocidade, vai ter velocidade na minha vida. 1 ano em 10, 1 ano em 5, aliás, o contrário, né? 10 anos em 1, 5 anos em 1. Sabe por quê? Porque a gente olha para Deus e fala assim, canta assim: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Canta, a igreja canta só esse pedacinho, 1, 2, 3, és fiel em todo tempo. Isso aí na sua casa pode cantar também. Diga aí para o seu irmão assim, ó: Deus é bom e eu já sabia. Percebe? Filipenses 4,9 vai dizer assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, nós lemos ali, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Você está apresentando a Deus o seu pedido, irmão? Entrou na dificuldade, está falando: Deus, eu estou passando por uma dificuldade, eu preciso vencer isso, eu preciso alcançar isso, eu preciso conquistar aquilo, eu preciso abrir as portas daquela empresa que eu vou apresentar algo lá e eles vão contratar o meu serviço. Eu preciso levar para aquela empresa o meu currículo, mas ela não está falando que está precisando de alguém da minha estirpe, da minha qualidade, tá? Então eu não posso levar lá, porque eu chego lá e falo: eu vou segurar aqui, mas joga no cantinho lá. Não, Deus,
Abre lá as portas para mim, eu preciso entregar o currículo, e eu creio que o Senhor vai abrir. O dia que Deus abrir as portas, só você vai saber para dar tempo de você ser o primeiro a chegar lá. Mas preciso o quê? Empenhar a minha fé. Não, Senhor, eu creio. Grandes coisas o Senhor faz por mim. Já não é mais fez, Ele continua fazendo. Tá? Porque Ele fez, o que Ele fez já passou, você já está usufruindo. Mas Deus tem coisas grandes para você, além daquelas que você já conquistou. Tá? A sua confiança em Deus, a sua fé inabalável, vai fazer com que você viva uma vida abençoada. Tá? Mesmo diante dos problemas. Percebe? Tá? Mas aí com a certeza de que em Jesus você é mais que vencedor. Amém? Se não fosse o Senhor, o que teria acontecido comigo? Não sei, tá? E aí, amado, no lugar do desespero, nós podemos buscar a orientação de Deus através da oração e da meditação da sua palavra. Tá? Nós precisamos o quê? Buscar, entender que, ou confiar que Deus nos guiará e vai nos dar entendimento para enfrentarmos os desafios que se colocam diante de nós com sabedoria. Com sabedoria. Aí, terceiro, vamos lá. Na vida, o outro slide, por favor. Na vida, nós podemos ficar abatidos, mas não destruídos. Tá? João 16,33 vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se o Senhor falou que Ele fez grandes milagres, né? Eu vou trazer a minha versão aqui, tá? Mas quando Ele subisse ao céu, nós realizaríamos milagres maiores do que aqueles que Ele fez. Ele está dizendo o seguinte: assim como eu venci, você também pode vencer. E quer mais aflição que Jesus passou, ou tentativa de torná-lo aflito? Satanás, para nós, quando nós cremos que Deus é poderoso e que Deus está na nossa vida, aquilo que Satanás tenta para nos tornar aflito, a gente olha e fala: eu já venci. Não adianta, Satanás, isso aí eu já venci. Em Cristo Jesus, eu já superei isso em Cristo Jesus. Aí eu vou usar uma expressão aqui: Satanás, quando você começar a viver isso, Satanás vai olhar e vai falar assim: ele está me endemoniando, sinceramente, ele está me deixando doidão aqui, eu não sei o que eu faço. A vida muitas vezes ela vai nos golpear, e golpeia com algumas adversidades que podem nos deixar abatidos, podem nos ferir de forma, no lado emocional, tá? Mas é importante lembrar que esse abatimento, ele vai ser temporário na nossa vida. Eu não estou dizendo que você não vai se abater, não. Vai ter momento que vai causar tristeza, dor, algo que você não esperava que acontecesse, uma traição lá no seu emprego, que você nunca esperava, que era o seu melhor amigo. Mas isso vai passar. Porque quando você entra num deserto, querendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais todas as coisas que pedimos ou pensamos, o Senhor está contigo. Pode passar por dificuldade lá no deserto? Pode. Vai ter momento que vai ter sede? Vai. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai falar assim: aqui, toma água. Sacia sua sede. Porque Jesus falou assim: eu sou a água da... Vai ter momento que vai ter fome? Vai. Mas ele vai falar assim: toma aqui o pão. Porque ele disse o quê? Eu sou o pão da... 8 anos, estamos entrando no 9º ano hoje. Se até aqui o Senhor nos ajudou, Ele vai continuar ajudando. Se até aqui Ele fez coisas grandes, coisas maiores Ele irá fazer.
na igreja como instituição e na vida de cada um de vocês, nas famílias de vocês. Está entendendo? Tá? Então, talvez você vai se surpreender com tragédias repentinas, mas o Senhor caminha com você e não vai te deixar desanimar. Quando o Senhor é contigo, pode ser a crise que for que você estiver enfrentando, mas você tem sempre um sorriso no rosto. Tem sempre uma palavra de vitória para aqueles que te procuram, que estão em crise. Às vezes a sua é maior que a dele, mas você olha para ele falando, você vai vencer em nome de Jesus. Olha só, que doideira. Alguém vai te procurar e vai falar assim, eu estou com um problema no meu casamento. Às vezes o problema seu é maior que o dele, ou dela, mas você vai falar assim, tenha sabedoria, espere em Deus, que Deus vai te dar a válvula de escape e te mostrar o caminho para superar esse problema. Aí depois você descobre que o seu problema era menor do que do problema daquele que te aconselhou que você ia vencer, que tinha caminho de vitória. E depois você fala, meu Deus, como é que pode? A maior crise ela estava passando, o meu problema diante dela é deste tamanhozinho, dela é deste tamanhozão, ou dele, tá? E ele me dando palavra de vitória aqui. Mas é assim que Deus faz, meu irmão, tá? Deus é a sua justiça e não vai te deixar desamparado, tá? Eu tenho um tempinho ainda, tá? Se você chegar a se sentir abatido, se você chegar a se sentir destruído, se você achar que não tem mais chance de lutar, saiba que Deus, o Todo-Poderoso, sempre estará pronto para te levantar. Paulo aqui, ele está dizendo o quê? Que você pode ser humilhado, que você pode ser jogado no chão, que você pode ser abatido, porém, você não pode ser e nem vai ser destruído. Você crê nisso, irmão? Estou numa crise, pastor, eu já estou me sentindo destruído. Não, você não pode se sentir destruído. Porque aquele que está na sua vida, aquele que está em você, é maior do que o que está no mundo. E com Deus eu venço as minhas batalhas. Então é verdade, ninguém pode destruir sua vida, irmão. Essa frase pode parecer estranha, mas ela é verdadeira. Se você está em Cristo, nenhuma injúria, perseguição ou mentira contra você é maior do que Cristo que está em você e você nele. Por quê? Porque Deus é fiel. E aí a gente pode cantar, és fiel em todo tempo tu és tão bom. Tá bom aqui? Jesus disse, sabe o que? No mundo você vai ter aflição, e nós lemos aqui, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nele nós podemos confiar. O mundo está... Dizem que o mundo costuma dar cambalhota, não é? Rapaz, ele não está dando só cambalhota não, ele está dando cambalhota e voltando. E nós precisamos estar preparados, firmes no Senhor, para as coisas que nós vamos começar a enfrentar a partir de agora. Mas pastor, por que Deus deixou isso? Por que Deus está deixando acontecer isso? Destruição de família, querendo tomar os filhos nossos, tá? Nós não vamos perder os nossos filhos para o mundo, em nome de Jesus. E aquela frase do filme, como é que é? Meu filho, filhos de Deus não estão à venda não. Satanás não vai comprar nossos filhos não. Ele não vai nos vencer não, amado. Percebe? Mas eu preciso o quê? Estar preparado. Eu preciso o quê? Muitos vão perder, mas nós vamos passar por tudo isso que está escrito aqui, que nós vamos passar, mas até o Senhor falar, chega, vou arrebatar a minha igreja, e nós subiremos. Nossos filhos irão conosco.
Quando o Senhor está em nossos corações, amado, nós vamos experimentar calma nas horas boas e nas horas más também. Calma quando a angústia bate, a porta se tem porta no coração, né? A porta do coração querendo entrar em nossas vidas, mas nós temos calma, tá? Nas horas más também, porque o Senhor é conosco. Na tranquilidade de um dia como hoje, está todo mundo aqui, tomara que termine o quanto antes, para que a gente possa almoçar e 3 horas dar um pulinho na praia. Tem ou não tem? Vamos falar que termine logo, vamos tirar essa. Assim que terminar, vou para casa, vou almoçar, e depois vou dar um pulinho na praia para vir no culto das 18, que vai ser uma bênção, tá? O que acontece conosco? Por que nós somos assim? O que faz a diferença em nós é a presença de Deus, amado. Nada mais vai importar se eu coloco a minha confiança em Deus. Está difícil? Tá. Você vai passar dificuldade? Vai. Mas Deus estará contigo nos momentos fáceis, na bonança e na crise. Nos momentos fáceis e nos momentos difíceis, Deus vai estar contigo. Em Deus nós vamos encontrar força para erguermos após cada queda. Em Deus nós vamos encontrar coragem para prosseguir diante dos tropeços. Mas também nós vamos encontrar esperança que vai nos levar a superar as circunstâncias que nós estamos vivendo. O que eu posso dizer para você? Vislumbrar diante de mim o seu amanhã. O dia de amanhã para cada um de nós será glorioso na presença do Senhor. O mundo está em polvorosa, estão dizendo que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. E as grandes potências têm armas químicas, atômicas, melhor dizendo, que dizem que destrói a terra um monte de vezes. Mas nós estamos aqui tranquilos. Antes disso, Deus vai nos recolher. Ou, antes que eles apertem o botão lá, Deus vai lá e desliga o fio do botão. Ele vai apertar o botão e não vai acontecer nada. Olha, eu estou falando de um hecatombe. Se Deus cuida do hecatombe, não deixa a gente passar por ele, não vai cuidar de mim e de você? É muito mais fácil. Sabe, Deus é fiel. A obra redentora de Jesus sempre nos capacita a vivermos como vencedores. Deixa eu acrescentar, mais que vencedores em Cristo Jesus, mesmo em meio às batalhas da vida. Tá? Eu quero fechar, passa o próximo slide, por favor. Deus, em sua infinita graça, nos sustenta e capacita a enfrentar pressões, perplexidades, perseguições e abatimentos. Somos mais que vencedores. Desculpa o errinho lá no final do vencedores, joguei para baixo. Eu já estou terminando. Quando nós enfrentamos tribulações na vida, nós precisamos nos lembrar sempre dessa verdade. Somos abatidos, mas não destruídos. Em Cristo nós vamos encontrar a força e a esperança para vencer qualquer dificuldade. Temos que lembrar que Deus, na infinita graça, sempre vai nos sustentar e nos capacitar a enfrentar pressões, perplexidades, perseguições e abatimentos. Quero chamar o louvor aqui. Pode subir. Enquanto ele sobe aqui, eu quero dizer para você, já encerrando aqui, confie no Senhor. Ele é a sua força. Ele é o seu escudo. Nele você pode confiar. Confie no Senhor, sabendo que apesar das adversidades que você enfrenta, aí eu também, que nós enfrentamos, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
sabe? Testemunha ao mundo a grandeza do poder de Deus que habita em você, em mim, tá? Seja a luz que brilha em meio às trevas, em meio à escuridão. Deixe os outros olhar em você e ver resplandecer no seu rosto o rosto de Cristo. Deixe os outros olhar para você e dizer assim: só Deus para fazer o que você faz. Porque quando alguém fala isso, é porque ele já está vendo Deus na sua vida há muito tempo. Sabe? Tá? Inspira outras pessoas a encontrar em Jesus a mesma esperança que sustenta você. E esse 9º ano vai passar tão rápido, que daqui a pouco nós estamos celebrando o 10º, a chegada do 10º ano. Só que com muito mais vitórias do que aquelas que nós alcançamos até agora. Mas sobretudo, amado, sobretudo, o seu crescimento precisa ser na sua vida espiritual. Porque nós estamos muito acostumados, e essas gerações que estão aqui estão muito acostumados a vir na casa do Senhor para pedir alguma coisa material para Deus. Começa a aprender a pedir a espiritual. Começa a olhar para Deus e falar: Deus, eu quero crescer na tua presença. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero conhecer mais a tua palavra. Porque aí, se você não sabe ainda, você vai aprender uma palavra que tem ali: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas vos serão. Amém? Você crê nisso, amor? Você crê que o ano que vem você vai estar aqui dando testemunho de grandes vitórias de Deus na sua vida? Você crê que no ano que vem você vai falar: eu tenho sido usado por Deus de forma extraordinária? Sabe, o Arildo tem um grupo de visita, o Arildo está aí. Ele tem me chamado para ir, e às vezes sempre aparecem outras coisas. Ele fala: não, pastor, tudo bem, o dia que der o senhor vai. E quinta-feira eu falei: eu vou. Aliás, eu ia na quinta anterior, mas aprove ao Senhor cancelar. Deus cancelou a visita, não foi assim, Arildo? Cadê o Arildo? Aqui, não foi assim? Aí quinta-feira passada nós fomos. Irmãos, a glória do Senhor desceu naquele lugar. Começa a dizer: Deus, onde eu for, quando eu falar do Senhor, que a tua glória encha aquele lugar e toque no coração das pessoas que estão ouvindo eu falar do Senhor. Sabe, a glória do Senhor está aqui, mas a glória do Senhor precisa estar lá, acolá, ou em qualquer outro lugar que você estiver. A glória do Senhor não precisa ser deixada se você encontrou ela aqui. Ela precisa ser levada. Você é o portador da glória do Senhor. Não que a glória do Senhor está onde você está por causa de você, mas por causa do grande amor e da misericórdia de Deus com aqueles que estão perdidos e que precisam ouvir uma palavra sua. Brevemente nós estamos indo para uma igreja que cabe entre 2.500 e 2.800 pessoas. Deus já deu uma palavra aqui, disse que nós não nos preocuparmos, falou com o nosso pastor: não se preocupe, que pessoas eu vou enviar, faça só a obra. Mas às vezes Deus envia porque você descobre que tem alguém que precisa ouvir a palavra. Deus toca porque você disse a palavra para ele. E Deus mostra o caminho que ele deve seguir. Eu falo no plano terrestre aqui, tá? Estou falando espiritual. Porque você se levantou e falou: eu vou crescer espiritualmente nesses próximos 12 meses. E Deus vai me usar
para anunciar a palavra para aqueles que não a conhecem ainda. Porque a nossa igreja, quando encher, quando inaugurar, precisa estar cheia de gente.